divulgação, são corretores que trabalham aqui no Le Parc, foram eles que arrumaram meu apartamento, então só gratidão, porque facilitaram a nossa vinda de Recife. Eu sou recifense e estava morando há 7 anos em Caruaru e voltei, como diz a música, né? Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Porque aqui eu tenho um propósito maior realizado. Aqui eu tenho uma missão de vida mesmo. Então, assim, a minha missão, meu propósito é impactar vidas, é transformar vidas, através do coaching integral sistêmico, que é a metodologia que a gente usa para isso, né? E realmente trazer luz, ser luz para a vida das pessoas, né? Resgatar relacionamentos, restaurar relacionamentos, porque a gente precisa da família. A família, ela é a base. A família é a base de uma sociedade, ela é a base emocional, né? de filhos, de crianças. E eu estudar, o tema chama Família, Lugar de Boas Memórias. Ela é baseada num livro chamado Educar, Amar e Dar Limite, que é um livro escrito pelo Paulo e pela Sara. Não estou aqui para vender livros, né? Mas é um livro que os ensinamentos desse livro mudou muito a minha visão como mãe. Eu tinha uma aflição muito grande de ser mãe, né? E entender um pouco desse conteúdo, né, mudou muito a minha percepção. Então, obrigada a todos vocês, porque se vocês tomaram a decisão de estarem aqui hoje, é porque vocês querem fazer do lar de vocês um lar melhor, da criação, da educação de vocês uma educação melhor. Eu não sou diferente de nenhuma mãe que está aqui, né? Eu apenas obtive esse conhecimento e gosto de repassar, porque eu acredito muito na força dele. Então, parabéns pela decisão. Vocês são realmente pessoas iluminadas, porque eu acredito que quem vem para as minhas palestras é porque tinha que estar aqui. Se vieram 10, se vieram 5, se vieram 20, se vieram 50, foram aqueles que Deus escolheu para estar aqui. E eu tenho certeza que Ele tem um propósito para a vida de vocês, para a família de vocês, né? De vocês serem multiplicadoras aqui no Le Parc, porque aqui é um lugar onde tem muitas crianças, muitas famílias, muitas mães, vivendo em sociedade, vivendo em comunidade, em harmonia. Então, que vocês sejam multiplicadoras, né, na família de vocês, na comunidade que a gente vive, no círculo social que vocês frequentam. Esse conteúdo é muito poderoso, né? E o Sérgio e a Esther, até falei para eles virem, porque os ensinamentos que a gente vai aprender aqui, escutem isso, pode ser aplicado nos negócios. Quem ocupa cargo de liderança, alguém aqui ocupa cargo de liderança, né, empresa. Isso aqui pode ser aplicado no casamento, as mesmas memórias. Acredito que, né, tem várias pessoas aqui que são casadas. Então, os mesmos ensinamentos, as mesmas memórias, as mesmas experiências que eu vou ensinar para vocês, pode ser transmitido para todas essas áreas da nossa vida. Então é muito poderoso e realmente tem a capacidade de fortalecer emocionalmente qualquer relacionamento, né? Seja com filho, seja com marido. Vamos falar de filhos, mas entenda-se que isso usado de outra forma, isso pode fortalecer, né, a vida profissional de vocês, com a liderança, com os funcionários, até com os clientes, tá? E no casamento, usando as mesmas memórias, tá bom? Então, obrigada, gratidão. Realmente vocês estarem me dando essa oportunidade de eu exercer a missão, né, que eu entendi que é para mim aqui na Terra. Então vamos lá. Família, lugar de boas memórias. Somos as nossas memórias. Paulo Vieira, que é o escritor desse livro, quem conhece o Paulo, alguém já ouviu falar do Paulo? Ok, algumas pessoas. Paulo Vieira, que é o escritor desse livro, ele fala que somos as nossas memórias. Nossos resultados, em todas as áreas da nossa vida, são as nossas memórias. Como é que está o resultado no teu casamento? São as memórias, são as crenças que a gente tem que foram formadas em nós quando a gente era criancinha, dos 0 aos 12 anos. Através de repetição ou forte impacto emocional. A gente cria crença através de memórias. Memórias de momentos bons, memórias de momentos ruins, memórias triviais. Então, nós somos as nossas memórias. Nossos resultados de hoje
né, na vida financeira, na vida profissional, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos, boa noite, nas nossas relações sociais, são as nossas memórias. E para eu dar um exemplo disso, né, vou dar um exemplo bem banal. Mas, por exemplo, às vezes a gente passa numa rua e é assaltado. A gente tem uma memória positiva daquela rua? Pode ser uma rua extremamente segura, mas a gente já cria um trauma. Né? Aquela memória vai definir a nossa decisão no trânsito de não passar por ali. Sim ou não? Não é assim que acontece? Então, nós somos nossas memórias. Então, peguem esse exemplo simples, essa metáfora que eu usei, e apliquem na vida de vocês. Né? No casamento, às vezes mulheres não têm casamentos bem-sucedidos, né? Ou homens, porque ouviu o pai ou a mãe dizendo que mulher é complicada. Mulher é complicada. Mulher é complicada. É a memória que ele tinha do pai falando para ele que mulher é complicada. Ou a mãe falando, não se confia em homem. Não se confia em homem. Homem não presta. E às vezes as crianças crescem, viram adultos, né? As meninas, as adolescentes viram mulheres, vão casar e tem uma relação extremamente abusiva, de ciúme, porque tem aquela memória da mãe falando que homem não é confiável, que homem não presta. Então, todos os resultados que a gente vive hoje são resultados das nossas memórias, positivas ou negativas, certo? E aí eu vou ler para vocês, concentrei, né? A história da Aninha, tá certo? Esse aqui é o livro que eu falei para vocês, tá? E eu vou ler a história da Aninha para vocês. Como a gente vai falar de filhos, esse livro fala todo de filhos. Eu falei de casamento, resultados financeiros, para a gente entender a analogia das memórias, tá? Mas a gente vai focar em como a gente forma memórias nos nossos filhos, ok? Então vamos lá. Aninha, uma criança de 8 anos, era conhecida na escola por ter sorriso largo e usava laços no cabelo. Porém, começou a tirar notas baixas e a tratar os colegas de modo muito rude. Foi se tornando uma criança ranzinza e amarga. Os amiguinhos nem queriam mais ficar perto dela. A professora, vendo a mudança repentina de humor da menina, pediu aos pais que comparecessem à escola. Contou a eles tudo o que estava acontecendo e perguntou-lhes como estava em casa. Se estava passando por algum problema. Os pais relataram que estava tudo bem. Apenas andavam muito atarefados com o trabalho novo do pai, que viajava bastante agora. E a mãe iniciara um novo curso de mestrado. Estava se dedicando muito aos estudos. Depois de ouvir o relato dos dois, a professora lembrou-se das sementes dentro de um jarrinho que preparara com as crianças em sala de aula para o experimento de ciências. Resolveu dar aos pais de Aninha uma das sementes e um jarrinho, para que plantassem, cuidassem, adubassem e conversassem com ela todos os dias. Pediu ainda que em 15 dias retornassem com a planta. Eles não entenderam nada, principalmente a parte que conversariam com a planta. Mas fizeram como a professora os instruiu. Cuidaram, adubaram e conversaram com a plantinha. Entretanto, poucos dias depois, em razão de todas as atividades que tinham, deixaram-na de lado. Passados 15 dias, retornaram para conversar com a professora e trouxeram um jarrinho com a planta murcha, sem cor, seca, sem vida. Disseram que não tiveram tempo de cuidar dela todos os dias, pois eram muito ocupados e tinham outras prioridades. A professora, então, disse a eles: o que aconteceu com essa plantinha está acontecendo com a Aninha. Ela anda cabisbaixa, irritada e sem brilho. Assim como uma semente precisa de luz, adubo, cuidado para crescer forte e saudável, a Aninha também precisa que vocês lhes deem atenção, carinho, abraços, elogios, isto é, tempo de qualidade. Ela precisa que vocês a amem com palavras e atitudes. Ouvindo o que a professora dizia, os olhos dos pais de Aninha encheram-se de lágrimas, pois eles se deram conta do que estavam fazendo com a filha. Ela era o bem mais precioso que possuíam, e daqueles em diante tomaram a decisão de não deixar de lado a filha que tanto amavam. E mesmo que tivessem muitos afazeres ao longo do dia, a prioridade seria o tesouro mais valioso deles, a Aninha. Bom, depois dessa história, eu quero que vocês façam uma reflexão. Quais são as memórias
que você tem gerado na sua família? Quais são as memórias que vocês têm gerado nos filhos de vocês? Vocês estão vivendo no automático? Trabalho, que a vida é corrida, a gente quer resultado, né? Quem não quer ser bem-sucedido na empresa, no trabalho? E a gente está vivendo no automático, sem prestar atenção nos pequenos detalhes, nos pequenos sinais. Então, como é que vocês têm gerado essas memórias? Quais memórias vocês têm gerado na família de vocês? São memórias de pertencimento, vocês vão entender o que é isso, memórias de importância. São memórias onde os filhos estão se sentindo abandonados, sem interação com os pais, sem atenção. Esses dias eu estava na casa da minha mãe e tinha uma criança pulando na piscina. Eu acho que ele devia ter uns 5, 6 anos, a irmã mais velha devia ter uns 10 anos. A mãe estava afastada, numa mesa, né, ali perto da piscina, mexendo no celular. E nada contra, eu também mexo no celular quando eu estou com meus filhos. Só que essa criança gritava pedindo atenção para a mãe ver o pulo que ele estava dando na piscina. Ele gritava, mãe, mãe! E ela não dava a menor bola. Ela podia estar resolvendo uma coisa mais importante do mundo, mas ela não estava sabendo comunicar àquela criança que naquele momento ela não podia dar atenção. Ela simplesmente, né, através da atitude e do comportamento dela, ela abandonou aquele filho que estava vivendo uma experiência de dar pulos na piscina. E aí eu observei isso, aí minha mãe até falou assim, nossa, eu observei, mas eu nem tinha... E como eu estudo isso, né, como eu resolvi me aprofundar sobre isso, eu falei, ela não deu 3 minutos de atenção para aquela criança, nem para explicar porque ela estava ali ocupada, né, dizer, filho, mamãe não pode agora. Então, às vezes, a gente não tem noção. E quando eu falo a gente, eu me incluo nisso. Porque hoje, eu e o Renan, meu marido, a gente sempre começa a questionar sobre as nossas atitudes dentro de casa. Sobre a nossa comunicação com os nossos filhos, ou a minha comunicação com eles, se eles estão perto ouvindo, e eles têm 1 ano. Então, quais são essas memórias que a gente tem gerado? Ou quais são as memórias que a gente não tem gerado? Porque gerar memórias positivas é excelente, gerar memórias negativas é horrível, e não gerar nenhuma memória. Ou deixar a criança abandonada, quando eu falo abandonada, é sem atenção. Gritando pela atenção, ou muitas vezes sozinha, né? A gente vai falar sobre isso. Isso gera lacunas de memória, tá? Então, que memórias vocês têm gerado na sua família? E o que é memória? Hoje eu vou explicar para vocês como é que as memórias elas são formadas. Vamos ler junto todo mundo? Para a gente dar uma acordada? Vamos lá? Em 3. 1, 2, 3. Ao longo da vida, passamos pelas mais diversas experiências, colecionando momentos que podem ser classificados como felizes, tristes e triviais. Todos esses momentos são transformados em memórias e armazenados em nossa mente. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Obrigada por vocês terem vindo. Então, essas memórias, né, durante a nossa vida, aquele exemplo que eu dei no início, é memórias triviais, memórias felizes, memórias tristes, mas independente do tipo de memória, do tipo de acontecimento, a gente armazena essas memórias. Né, felizes, tristes, e todos esses momentos são transformados em memórias e armazenados na nossa mente. Ok? Agora chegou uma parte que eu adoro falar sobre. É a pirâmide da formação de crença. Falei um pouquinho para vocês do início, dei uma pincelada, e vou explicar como é que isso funciona. E talvez vocês se identifiquem com coisas que vocês viveram na infância de vocês, tá? As memórias, gente, elas estão aqui embaixo. E toda vez que existe um acontecimento, algo, né, na nossa infância. E por que, Thaís, você insiste em falar da infância? Porque a infância, na fase de 0 a 12 anos, a infância é onde a gente acumula a maioria das nossas memórias que viram crenças. Crenças limitantes, que limitam a gente a alcançar mais resultados. Ou crenças fortalecedoras, que fazem com que a gente haja, tome decisões. Crenças que nos impulsionam para resultados extraordinários. Então, é nessa fase de 0 aos 12 anos. E a criança, quanto mais pequenininha ela for, não sei precisar a idade, mas acho que mais ou menos até uns
5 anos, a criança ela não tem a parte do cérebro responsável pela cognição. Ela não tem o neocórtex, que é a parte do cérebro onde a criança racionaliza. Ela entende algo, algum acontecimento. Eu dei até o exemplo mais cedo sobre o filho da Marília Mendonça. Ele tem 2 anos. Né? E daqui a alguns anos, quando ele crescer, por mais amor que ele receber, ele tinha uma mãe presente. E agora ele não tem mais. E a criança não entende que a mamãe morreu. A criança entende que ela foi abandonada. Ela não entende, ela tinha mamãe e não tem mais. Né? Ela não tem como racionalizar. Por isso que a gente colocar memórias dos nossos filhos fortalecedoras é muito importante, né? Para eles crescerem crianças vitoriosas, emocionalmente saudáveis e fortes. Então, na fase da infância, essa memória, em toda a vida, mas eu digo na fase da infância, estamos falando de filhos, de crianças e adolescentes, isso é o mais importante, porque toda memória, ela vem atrelada com sentimento. Gerou uma memória, um sentimento. E o sentimento, ele tem um significado. O exemplo que eu dei mais cedo sobre o carro. Qual é o sentimento que uma memória de assalto ele gera em vocês? Quais são os sentimentos? Vamos lá. Medo. Pânico. Tristeza. Tristeza. Angústia. Insegurança. Uma sensação de impotência, né? Porque você não conseguiu fazer. Impotência. Então, esses são os sentimentos. E o significado? E aí depende. O significado ele vai depender muito do nosso nível de inteligência emocional. Já viu pessoas muito otimistas que tudo acontece de ruim e ela consegue dar um significado bom? Aquela memória, apesar de ter sido muito negativa e ter um sentimento negativo, mas ela deu um significado positivo. Eu estava explicando isso para minha mãe outro dia. Que ela me fez a seguinte pergunta. Por que eu e minhas irmãs foram criadas da mesma forma e eu tenho irmãs depressivas, solitárias, né? E ela é uma pessoa extremamente... se socializa com todo mundo, passa por um monte de presepada e está aí firme e forte. Porque elas são pessoas diferentes. Foram criadas da mesma forma, mas elas tiveram sentimentos diferentes e deram significados diferentes para o mesmo acontecimento. Então, dentro de uma casa onde o pai dá uma surra em 2 filhos ou 2 filhas, de repente uma pensa assim, papai me humilhou, mamãe me humilhou, mamãe não gosta de mim, papai não gosta de mim. E aí aquilo, né, ela teve esse sentimento e aquilo gerou um significado negativo para ela. Talvez o outro filho fale, caramba, eu levei uma surra do papai e da mamãe. Mas a gente realmente é muito levado e papai e mamãe precisavam fazer aquilo para educar a gente, senão a gente não tinha dado nem pra gente. Não tem gente que fala assim, né? Eu não tinha dado nem pra gente, se eu não tivesse, nossa amiga lá atrás, eu não tinha dado nem pra gente se eu não tivesse levado aquela surra. Entende que foi o mesmo acontecimento? Só que pessoas diferentes, elas atribuem significados diferentes às mesmas situações. E eu vivi isso quando em 2018 eu fechei uma loja num shopping lá em Caruaru e eu saí de lá destruída. Dívidas que até hoje eu pago. E naquela época foi muito doloroso. Foi uma memória que me gerou um sentimento de impotência, de fracasso. Mas eu resolvi atribuir outro significado a essa memória. Eu resolvi criar um significado de dar a volta por cima. Eu resolvi dar um significado que aquele prejuízo que eu tive financeiro foi uma faculdade que eu paguei, porque eu precisava passar por aquele fracasso para eu ter vários aprendizados. E poderia ser que outra pessoa no meu lugar vivesse se vitimizando até hoje, falando, ai meu Deus, eu sou uma coitada, olha, tá vendo, isso acontece comigo, até hoje estou pagando dívida. E eu resolvi ressignificar, eu resolvi buscar ajuda, eu fui procurar no coaching uma forma de autoconhecimento, e aí comecei a entender de pessoas, entender de comportamento, e eu falo, caramba, eu não estaria aqui se eu não tivesse passado por aquele fracasso. Aí, gente, vou pedir a ajuda de vocês. A memória mudou? Sim ou não? A memória mudou? Não, a memória é a mesma. Né? Fechei a loja, né? Foi ruim, uma sensação de fracasso,
Mas o significado que eu dei a essa memória mudou? Sim ou não? Sim. E por que eu mudei o significado? Porque eu comecei a estudar inteligência emocional. E eu comecei a entender que tem um autor chamado Napoleon Hill, que eu adoro, ele estuda sobre sucesso, ele estuda sobre pessoas bem-sucedidas, ele é americano e ele fala que em cada fracasso existe uma semente, que é uma oportunidade para algo maior. E eu acho que hoje eu escutei outra frase, não estou me lembrando onde é que foi, mas uma frase que dizia assim: cada oportunidade é uma caixa que vem embalada de fracasso, algo assim. Mas querendo dizer que toda vez que a gente erra, que a gente fracassa, é uma oportunidade que a gente tem para fazer diferente. Mas pessoas que são emocionalmente mais desenvolvidas, ela tem essa capacidade com mais facilidade de ressignificar memórias negativas, né? Pessoas que passaram numa rua e se assustaram por conta do assalto, pode ser que ela crie um significado depois de: eu não vou parar de viver, eu tenho que passar por essa rua tem uma loja que eu gosto, aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Enfim, então cada pessoa, né, atribui esse significado de uma forma diferente. Depende dos sentimentos que a gente tem dentro da gente na hora que aquela memória acontece. Essas experiências a gente está gerando na nossa família? Essas experiências a gente está trazendo para a nossa casa, para a vida dos nossos filhos? Gente, são nossos filhos que vão ser a próxima geração. E a gente melhorar, a gente evoluir na criação dos nossos filhos, entendendo, né, sobre isso, a gente pode mudar uma descendência. Né? A gente pode mudar a nossa hereditariedade daqui para frente. Então eu vou falar um pouco para vocês das 7 experiências, que é porque vocês estão aqui. A gente já deu uma boa resumida em memórias, experiências, como elas acontecem. Agora, ok, Thaís, como é que a gente faz? Porque nós mães, principalmente as mães, né? Eu sei que tem pais aqui, mas nós mães somos muito julgadas. O que está errado, o que está certo, não é desse jeito. As pessoas falam, as pessoas apontam, as pessoas criticam. Ok, tudo certo. Mas e como é que faz então? Porque as pessoas sabem apontar e criticar. Às vezes um filho tem uma atitude errada. Tá vendo? Foi a mãe. Foi a mãe. A culpa é do pai. Mas e aí? A culpa. Eu não gosto da palavra culpa. Nos meus atendimentos eu falo de responsabilidade. Porque culpa é uma palavra que ela traz muito sentimento negativo. Traz frustração, né? Traz um sentimento de tristeza, de que não tem mais jeito. Você é o culpado, a mãe é a culpada. E não. Eu falo de responsabilidade. Sim, a responsabilidade somos de nós, pais. Mas o que fazer então para a gente fazer diferente? Porque, como eu falei, as pessoas julgam, apontam, criticam. Tá, ok, mas então me dá um caminho. E era isso que eu queria, porque assim, quando eu comecei a enxergar a possibilidade de que eu ser mãe estava chegando, fazia 3 anos que eu estava casada, né? Meu marido adora criança, louco para ter filho. E essa possibilidade na minha vida não se encaixava. Uma por conta de crenças, porque eu achava que filho ia atrapalhar minha vida, né? Que filho era empecilho, que eu não ia ser uma boa mãe, coisas de crenças, né? De memórias. E a outra coisa, porque eu não sabia como criar uma criança nesse mundo louco. E eu olho as coisas nas redes sociais. Vocês que são mães também devem ter adolescentes aqui, porque eu não tenho filhos adolescentes, os meus têm 1 ano. E eu fico com muitas coisas horrorizada. E como é que a gente faz? Porque criticar o filho dos outros é fácil. Mas e a solução? Né? Tem um livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade, que ele faz, em vez de criticar, né, dê soluções. Ou em vez de julgar, dê soluções, algo assim, é uma das leis da autorresponsabilidade. E aí, como é que eu faço? Porque falar mal da criação todo mundo fala, mas ninguém dá solução. E aí, quando eu descobri esse conteúdo num curso, eu voltei do curso, falei com meu marido e fiz: eu estou pronta. Eu estou pronta para ser mãe, eu já sei o que eu preciso fazer. E antes desse curso, o que eu falava? Antes de meu filho aprontar, falava desse jeito: desde o cacete. Boto num quarto de castigo, vai ficar lá pensando.
E hoje jamais que eu faço um negócio desse. Eu vi que a gente não precisa bater para educar. Eu vi que a gente não precisa ameaçar se a gente usar essas 7 experiências, tá? Eu sei que tem uma mãe filmando, né? Pode continuar. Alguns colegas. Não, joia. Mas depois vai estar no meu canal do YouTube, tá? Mas pode continuar. Então vamos lá. Quais são as 7 experiências? Essas 7, as 4 primeiras que eu falo são as principais. São as mais importantes, são a base. Aí, quando eu falei para o meu marido, eu estou pronta, podemos planejar o filho para o fim do ano, eu já estava grávida, eu nem sabia, ainda de gêmeos. Então, quem vê 2 anjinhos aí, de cabelo bem enroladinho, de olho claro, aprontando lá embaixo, eles são bem iguaizinhos, são univitelinos, Lourenço e Vitória, são os meus. Então, são 7 experiências, 7 vivências, 7 memórias. O Paulo, que criou esse conceito, ele fala de TGM, Teoria Geral das Memórias. Ele tem uma tese sobre isso. Não lembro qual universidade que é, uma universidade importante de fora do Brasil. Mas ele fala sobre essas memórias. Memória de pertencimento, importância, conexão, limite, autorresponsabilidade, generosidade, crescimento, missão e significado. Então, as 4 primeiras são as mais importantes. São as experiências base. São as experiências que vão realmente garantir filhos vitoriosos, filhos emocionalmente fortes. As outras são excelentes, são plus, né? A cereja do bolo. As 4 são a base. Então, as memórias de pertencimento. Gente, nós seres humanos, a gente precisa se sentir pertencente dentro de uma família, dentro de um grupo social. Por isso que o bullying nas crianças ele é uma memória de forte impacto emocional, porque faz com que a criança não se sinta pertencente àquele grupo social, entende? Então, a criança ela precisa se sentir pertencente no núcleo familiar, no grupo da escola. Estava conversando com a mãe mais cedo, falando um pouco do tema dessa palestra, e na escola eles precisam se sentir pertencentes ao grupo de amiguinhos, não está errado. O problema é que grupo de amiguinhos eles querem se sentir pertencente, né? Que grupo é esse? Não faz mal se sentir pertencente, mas o problema é qual o grupo, que influências esse grupo está trazendo. Mas as crianças, elas precisam de experiências de pertencimento. As crianças precisam sentir que elas fazem parte daquela família, daquelas decisões, e à medida que elas vão crescendo, elas se sentirem que é importante a decisão dela na família. Então, às vezes, vai comprar um carro, o papai vai trocar de carro. Filho, que cor você gostaria que o papai comprasse um carro? Gente, é tão simples. Parece uma coisa extraordinária, mas é muito simples. A família vai viajar de férias. Onde vocês gostariam de viajar? Dá algumas opções para a criança, né? Tal lugar, tal. Eles vão se sentir pertencentes. Papai e mamãe estão cozinhando. Né? Tem criança que gosta de lavar prato, faz uma bagunça. Mas vocês não sabem como eles se sentem pertencentes participando, a mãe falando ali, como eles se sentem pertencentes com essas experiências. Então, tem pai e mãe que faz assim, ó. Não, menino, sai daqui que isso daí não é coisa para criança, não. Né? Sai daqui, sai daqui. Tem coisa que não é, realmente. Mas às vezes coisas que poderiam encontrar uma forma lúdica para fazer a criança se sentir pertencente. Entende? Então, pertencimento. Todos nós, seres humanos, a gente precisa se sentir pertencente. Porque a rejeição é o maior medo do ser humano. Né? Os seres humanos, nós seres humanos, a gente, vamos dizer assim, a gente, a palavra não é se humilha, deixa eu pensar numa palavra, mas a gente suplica por pertencimento. Né? Quando a gente é excluído de algum meio social, de algum grupo, a gente já fica, aquilo ali já incomoda. Né? Então, assim, o medo de falar em público, eu não sei se vocês sabem, mas é maior do que o medo da morte. Por quê? Porque falando em público, muitas pessoas são criticadas, julgadas, ridicularizadas, banalizadas, e aí aquilo ativa na gente uma coisa chamada raiz de rejeição. E quando a gente é rejeitado, a gente não é pertencente. E aí é a maior angústia do ser humano. Por isso que muitas pessoas não falam. Vou ser ridicularizado, vou ser humilhado, vou ser excluído, vou virar a chacota do grupo do condomínio, né? Aí vão me excluir das festas do condomínio, porque
agora vão pensar que eu quero me achar. E aí vão me excluir. Não, deixa quieto, é melhor assim. É melhor desse jeito. Então o ser humano ele precisa se sentir pertencente. E assim são os nossos filhos. Né? Às vezes são coisas de adulto, mas eles querem estar ali, aprendendo, participando. Papai, olha o que eu estou fazendo. Então, essa é uma das memórias mais importantes. E quando a criança ela não se sente pertencente, ela se sente à margem. Ela não pertence naquele núcleo familiar. Então, ela está na margem. Por isso que daí vem o nome de margem. Esse menino é um marginalzinho. Porque ele foi tão deixado à margem dentro da família dele, ele foi tão deixado de lado pela família dele, ele foi tão abandonado, tão humilhado, tão esquecido, que ele ficou à margem. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual é o risco disso? Quando os nossos filhos eles não se sentem pertencentes dentro de casa, onde é que eles vão buscar esse pertencimento? Na rua. Às vezes se envolvem com drogas, porque naquela turma da galera, eles se sentem pertencentes. Eles são brother. Eles se defendem. Porque tantos meninos de comunidades, eles vão para o tráfico. Porque aquilo que eles não tiveram dentro de casa, aqueles traficantes, eles sabem exatamente como envolver essas crianças. Vem que aqui tu vai ter isso, aqui eu te protejo. Aqui tu é parte da gente aqui, ó, da galera. Né? Por isso que muitas meninas vão na onda das amigas. E agora cada vez mais tendo relações cada vez mais cedo para se sentir pertencente. Porque senão vai ser a virgenzinha do grupo, vou ser ridicularizada. Entende por que a gente tem que dar esse pertencimento em casa? Criança, bebê, adolescente. Meu Deus do céu, meu filho é adolescente, eu não fiz nada disso. Calma, mãe. Tem tempo, né? Tem que correr contra o tempo, mas tem tempo. Lembra que a gente tem que criar agora um monte de memórias positivas? É isso. A próxima memória, né? Aqui que eu falei para vocês, ó, o primeiro desejo de pertencimento da criança está relacionado ao núcleo familiar. Ela precisa de uma comunicação de amor dos pais. Abraço, beijo, carinho, toque, tá? Precisa se sentir integrada aos irmãos e parte da família, com os avós, tios e primos. Cuidado com a comparação dos filhos de vocês. A comparação, ela fere a identidade de uma criança. E um filho que sempre é comparado com o outro, ele sempre cresce se achando inferior, porque ele não é igual ao irmão, que é elogiado, que é validado. Não faz ele se sentir pertencente. Então, os meus são gêmeos, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Meu sogro estava aqui há uns meses atrás, e o Lorenzo, o Vitório já estava engateando. E o Lorenzo, ele se arrastava. Aí meu sogro falou assim, não tem esse conhecimento, né? Mas ele falou assim, vai, Lorenzo, vai, olha aqui teu irmão, deixa de ser preguiçoso. E aí? Aí o Renan falou assim, pai, não pode falar isso. O Lorenzo é o Lorenzo. O Vitório é o Vitório. Adivinha quem aprendeu a andar primeiro? O Lorenzo. Ele era mais devagar, né? Ele não engatinhou primeiro, mas ele é tão observador, né? Ele é tão ligado nos detalhes que eu acho que só de observar o irmão, ele engatinhou depois, mas andou primeiro. Então, assim, cuidado, né? Olha seu irmão, ele faz isso. A criança cresce sempre se comparando com outras pessoas. Ela cresce sempre assim, eu não sou boa o suficiente, mamãe ama meu irmão. E cada um dos nossos filhos, eles têm perfis comportamentais diferentes. Cada um dos nossos filhos, eles têm virtudes diferentes, né? Eles são diferentes. Então, às vezes, uma coisa que tem um e não tem o outro, valoriza o que tem um. Eles são diferentes, nós somos todos diferentes. E que graça teria se fôssemos iguais? E quando o irmão, ele compete muito com outro irmão, isso pode ser reflexo de algo que a família está falando, ele está interpretando que a família compara os dois, ou é uma coisa natural que o irmão fique nessa competição com o outro, se ele terminar Veja só. Ganhar, sei lá, uma corrida de patinete. Tem uma coisa, qual é o teu nome? Rita. Rita, tem uma coisa chamada perfil comportamental. Você já ouviu falar?
Dominante, influente, estável, conforme. Alguém já ouviu falar? Pode, meus amigos febracianos aqui? Alguém já ouviu falar? Isso pode explicar muita coisa, Rita. Uma criança que ela tem um perfil comportamental de dominância, por exemplo, e nossos filhos já têm perfil comportamental. Perfil não é uma coisa que eles vão desenvolvendo ao longo do tempo, não. Eles já nascem. Inclusive a Febracis, que é a instituição que eu estudo, eles estão desenvolvendo um software para a gente conseguir, porque a gente que é adulto, a gente responde um teste. Mas criança não tem cognição para responder um teste. Eu ouvi dizer que eles estão... Eu já vi que eles lançaram um livro agora, já está com best-seller, Decifre Seu Filho, alguma coisa assim, que é do Paulo com a Sara, os mesmos escritores desse. Já está em primeiro lugar. Eu estava em Fortaleza com ele semana passada e eu vi Paulo saindo da sala dizendo, já é best-seller. Decifre Seu Filho, Decifre Influencie Seu Filho, algo assim, que fala sobre o perfil comportamental de criança. Então, se seu filho for um dominante, ele é, vamos dizer assim, movido por competição. Então, quer fazer um filho dominante tomar banho? Fala assim, quem vai primeiro? Exatamente. Quem tomar banho primeiro, né? Lá em casa eu sou dominante e influente, essa habilidade de fala, de comunicação. Meu marido é dominante e conforme. Muito dominante, né? Gosta de competição, execução, alto poder de execução, desafio e risco, que é o dominante. Mas ele é mais analítico. Se me der um contrato, meu pai pergunta à minha mãe. Eu leio o contrato, eu fico numa agonia porque eu não consigo analisar. Se me der uma planilha, me dá uma gastura dentro de mim. Não é de mim, eu tenho que me esforçar muito, sair do meu natural. E para uma criança que ela é dominante, ela é movida a desafio. Ela é movida por competição. E dominantes gostam de poder. Dominantes gostam de reconhecimento pelo poder que eles têm. Então, pode ser uma questão de perfil comportamental, Rita. E aí é importante, depois se você tiver interesse de ler esse livro, eu não li ainda, lançou semana passada, mas pode explicar o comportamento do teu filho, né? E aí, às vezes, o que ele faz? Se o teu outro filho é estável, que é um perfil mais calmo, que é um perfil que não gosta de conflito, não gosta de competição, que tem um ritmo próprio, de certa forma ele pode estar massacrando o irmão, porque o irmão não gosta de conflito, mas pelo outro ser dominante e comandar a situação, ele se vê ali numa posição de inferioridade. Entende? Então tem que ter cuidado com isso. Então eu suspeito que possa ser isso. Né? Tem muitas crianças assim. Né? O Vitório, eu acho que ele é mais dominante lá em casa. Né? Agora eu suspeito, não tenho ferramenta ainda para mensurar, mas o Lorenzo, eu acho que ele tem alguma coisa mais analítica, ele é muito observador. Sabe? Às vezes ele tem um negocinho no chão assim, Lorenzo tá vendo. Eu falo, como é que ele enxergou isso? E ele vai nos detalhes, nas minúcias. Então pode ser perfil comportamental. E se for teu problema, está resolvido. Porque provavelmente o livro ensina como você conduzir uma criança de cada perfil. Tá? E você que é mãe, pelos traços você vai saber. Por mais que você não faça teste, você vai saber, porque as características são muito claras. O nosso perfil natural, ele se manifesta muito naturalmente. Tá? A segunda memória é de importância. Você tem comunicado, né, com atos, palavras e ações a importância do filho de vocês para ele? Eu falo 5 coisas para o Lourenço e para o Vitório. Filho, papai e mamãe te amam. Filho, você é importante para o papai e para a mamãe. Filho, papai e mamãe têm orgulho de vocês. Filho, papai e mamãe confiam em vocês. E filho, vocês podem ser tudo o que vocês quiserem na vida. Não limitar a criança, isso você não pode ser. Não limitar, expandir. Você pode ser tudo o que você quiser. Desde que haja esforço, para quem tiver filhos mais velhos, desde que haja esforço, determinação, perseverança, mas não limitar. Isso não é para você não. Se você não consegue fazer não. Não, expandir, não limitar, expandir. Então eu sempre falo isso para os meninos. Memórias de importância, comunicar. E a gente às vezes fala para os nossos filhos que ama. Ok, lembra que eu falei no início? Pai e mãe amam filho, e disso eu não tenho dúvidas. Mas às vezes, o que a gente comunica com palavras, eles não recebem em ação. E aí vocês já pararam para perguntar, não só com os filhos, está por casamento também. Filho, você está se sentindo amado? A resposta pode ser surpreendente, porque falar que ama e mostrar que ama são coisas diferentes.
Então, em vez de falar só que ama, né, pode falar que ama, óbvio, mas pergunta, vocês estão se sentindo amados? Hoje, papai e mamãe fez vocês se sentirem amados? Vocês sentiram o amor de papai e mamãe? Entende? Para eles se sentirem importantes. Nós precisamos nos sentir importantes, tá? Então, essa memória de importância não é à toa que está entre as 4 mais importantes. A próxima memória é a memória aí. Vamos ler junto no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. A memória de importância se manifesta quando a criança recebe a atenção plena dos pais durante uma brincadeira ou uma conversa. Sem smartphone ou qualquer outra distração, ela consegue viver uma experiência completa de importância. Gente, eu falo sempre isso para o Renan. Eu falo, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Porque muitos de nós, às vezes, passa, né, uma mãe que trabalha em casa, passa o dia com os filhos, mas a gente não passa o dia amando, se conectando em V0. Vou explicar para vocês o que é V0, olho no olho. A gente passa o dia cuidando, dando banho, dando comida, levando para a escola, para o inglês, para o balé, para a natação, fazendo o que o filho tem que fazer. Vai tomar banho, vai dormir, vai estudar. Isso é cuidar. E cuidar é ótimo, né? Quem que não quer ser cuidado pelos pais? Mas isso não é amar, isso é rotina. Uma babá pode cuidar muito bem. Mas, por mais que as nossas babás sejam maravilhosas, elas dão amor igual a pai e mãe? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Só quem pode dar o amor que a gente dá somos nós. Então, cuidado para a gente não ter esse sentimento de eu passo o dia com os meus filhos. Eu passo o dia com os meus filhos. Porque agora meu escritório ficou em Caruaru, minhas lojas estão em Caruaru, meus funcionários em Caruaru, agora eu trabalho home office, aí fico indo para a biblioteca, trabalho em casa quando eles estão dormindo. Mas esse tempo que eu estou em casa, eu não estou com eles. Focada neles, olhando para eles. Eu estou com o celular, estou resolvendo bronca, né, da empresa, fazendo curso, enfim. A gente está com os nossos filhos quando a gente larga as distrações. Trabalho, cozinha, celular, compromisso, deixa para depois, adia, remarca, ou, como é que eu falo? Separa um horário naquele dia para estar com eles, dando importância e pertencimento, não cuidando, dando banho. A gente pode amar durante o banho, pode, mas aquele momento só deles, sabe? Então, essa é uma memória de importância. Conexão em amor. Conexão em amor é você comunicar amor. É você olhar nos olhos. Eu falei em V0, é você olhar no olho. Vocês já pararam para olhar no olho do filho de vocês? Por 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, sem desviar o olhar. Para vocês comunicarem o amor através do olhar. O quão poderoso isso é. Você consegue acessar a alma do outro. Aquela memória de conexão e amor. Quando vocês tiveram filhos, né, quando os pais pegaram os filhos no colo pela primeira vez que você olhou, aquele olhar é um olhar de conexão e amor.